Ontem eu estive com os jovens da igreja, alguns jovens, lá no Lago Paranoá, para desfrutar de momentos preciosos de comunhão em cima de pranchas de stand-up paddle e caiaque. O Caleb também. Deus nos presenteou, meus irmãos, com o sol na sua melhor forma, igual agora. Um céu azul, lindo de se ver, como esse também que está aí fora. Uma ótima brisa e também nos deu ótimas risadas com as quedas no caminho e com as conversas que estreitam a nossa comunhão. Mas no meio de tudo isso que estava acontecendo, lá no meio do Lago Paranoá, Deus me fez parar de remar por alguns instantes para escutar o que Ele tinha a me dizer. No início eu fui lembrado da música do grupo Logos, Barquinho, que é mais ou menos assim: vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor, não me deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Eu sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Então, depois, enquanto eu olhava o céu e eu observava aquelas pequenas ondas levar o caiaque, e eu contemplava ali toda a obra da criação de Deus, e o que Deus fez através do homem, porque de fato o Lago Paranoá é um lago artificial, não é? Ele foi criado por Deus através do homem, e aí eu me lembrei, eu redescobri a minha pequenez diante da grandiosidade de Deus. Já em casa, ainda absorvido ainda por essa experiência maravilhosa que os jovens passaram comigo na manhã, eu fui levado pelo Espírito Santo a meditar no Salmo 8, versículo 3 e 4. Eu queria ler para vocês esse salmo essa manhã. O Salmo 8, versículo 3 e 4, meus irmãos, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Meus irmãos, nós vivemos um tempo que é caracterizado pelo fácil acesso à informação. Nós conseguimos ver fotos dos lugares mais bonitos desse mundo com apenas alguns toques, alguns gestos nos nossos smartphones. Nós conseguimos ver essas belezas naturais até mesmo ao vivo pela tela do computador. A tecnologia ela nos permite ver as cadeias de montanhas lá na Ásia, os vulcões em atividade na África e a natureza ainda intocada, ainda selvagem em algumas partes da Amazônia, lá do conforto do nosso sofá. Mas às vezes, meus irmãos, muitas vezes, nós precisamos parar e apreciar a beleza da criação com os nossos próprios olhos, para descobrir, para redescobrir então a majestade da glória de Deus. Eu queria dizer para vocês essa manhã que adorar a Deus não é apenas vir à igreja aos domingos e cantar louvores e ouvir a pregação. Adorar a Deus também não é apenas ler a palavra e orar ao Senhor. Tudo isso de fato é adorar a Deus. Mas adorar a Deus, meus irmãos, é também apreciar tudo que Ele fez de bom. Porque nós aí vamos ver o quão grande é o nosso Deus e quão maravilhoso Ele é por se importar com seres tão pequenos e fracos como nós. Quando é capaz, ao mesmo tempo, de criar e de sustentar as estrelas, o céu, a lua, o mar e outras coisas tão maravilhosas e grandiosas que Ele fez. Os avanços tecnológicos dos últimos anos, eles têm nos dado uma falsa sensação e importância divina. As notificações que nós recebemos nos nossos celulares, elas dão uma aparência de que nós somos necessários no mundo e que nós podemos controlar o nosso tempo. Os arranha-céus,
os carros, os aviões, as novas profissões, as tecnologias que têm estendido a vida dos seres humanos por muitos anos, elas nos dão uma falsa segurança que nós podemos vencer a morte. Mas olha, se nós formos bem sinceros, nós sabemos que essas coisas só servem para enganar crianças desesperadas. É tudo vaidade. Ao repousar o remo naquela manhã e olhar ao meu redor e me sentir tão pequeno, microscópico, foi essa a sensação que eu tive, eu me perguntei por que às vezes eu me acho tanta coisa quando na verdade eu sou tão pequenino e tão frágil. Em determinado momento, ontem, eu fiquei em pé, eu tentei ficar em pé no caiaque e eu dei um belo tibum na água. Mesmo sendo um bom nadador e vestindo um colete de vida, eu pensei que aquele ali poderia ser um momento trágico. Algo poderia dar errado. Mas o Senhor providenciou salvação e cuidou de mim. O caiaque estava por perto e a Lídia, a médica e a salva-vidas do nosso grupo, estava lá para me auxiliar. Não foi nada demais, meus irmãos. Talvez a descrição que eu tenha passado para vocês aqui tenha sido maior do que realmente aconteceu. Mas aquele momento ali foi suficiente para eu pensar que eu sou como um barquinho cruzador e que eu sou conduzido pelo Senhor. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus maravilhoso é esse que sustenta as aves nos céus, que sustenta os peixes no mar e sustenta a nossa vida aqui na terra. Que Deus maravilhoso é esse que nos salva da morte eterna e que nos dá vida ao custo de seu único e grandioso Filho. Quão poderoso, meus irmãos, e majestoso é o Deus que criou o universo. Muito. Que nesta manhã, meus irmãos, vocês sintam uma enorme vontade de apreciar a criação de Deus. Só que vocês não precisam matar o culto público para fazer isso, viu, meus irmãos? Continuem vindo. Mas que vocês tenham no coração de vocês, meus irmãos, a capacidade, o desejo de apreciar a todo momento a bela criação que Deus nos deixou. Romanos 8, do versículo 21 ao 22, diz que a natureza criada, ela geme até agora, com dores de partos por causa da desobediência de Adão, e que ela vai ser libertada por completo da escravidão e da decadência que ela se encontra. Só que isso não significa que ela deixou de ser bela em sua totalidade e que nós não podemos apreciar. Deus criou o mundo e Ele viu que o mundo era bom. A criação do universo é algo belíssimo. E essa manhã eu convoco vocês todos, meus irmãos, a apreciar a beleza da criação do nosso Senhor. Amém?